Olá pessoal, meu nome é Paulo Ricardo, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série sobre Indústria 4.0, Engenharia de Software e Métodos Ágeis. Bom, depois de falar nos dois primeiros vídeos a respeito de Indústria 4.0 e falar um pouco sobre o PLC e seu papel na Indústria 4.0, chegou a hora de falar um pouco sobre engenharia de software, né? Atualmente, o desenvolvimento de software industrial ele sofre com pouca utilização de boas práticas de programação e documentação, com exceção de algumas grandes empresas que padronizam seus softwares utilizando as técnicas de engenharia de software e documentação, né? Principalmente na área de processos químicos e farmacêutica e alimentícia, que tem algumas normas que são um pouco mais rígidas, né? As demais áreas costumam não utilizar, né? O que é muito engraçado, né? Se a gente está falando de desenvolver um software de controle, se a gente está falando de criar um software, a gente deveria usar engenharia de software. A gente não usa engenharia mecânica para projetos mecânicos, a gente deveria usar engenharia de software para desenvolver o software. Infelizmente, não é o que a gente vê no mercado brasileiro, a gente não vê isso acontecendo realmente, né? E é uma pena porque utilizar metodologia, processo, ferramenta, usar a engenharia de software vai agregar valor ao software e vai agregar também uma maior eficiência no desenvolvimento desse software. E o que é engenharia de software? Engenharia de software é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica e que seja confiável e trabalhe em máquinas reais, né? É utilizar uma, uma fórmula correta de desenvolver o software. Bom, e para a gente começar a falar de engenharia de software, a gente tem que começar a levantar algumas questões que vão acontecer agora com essa indústria 4.0 e que às vezes já até acontecem já, mesmo sem indústria 4.0, já tem essas questões e a engenharia de software iria respondê-las, né? Primeiro, como evoluir na maneira de trabalhar com essas novas tecnologias? Como que você evolui para se adaptar às novas tecnologias que estão surgindo dentro da manufatura? Como fazer a gestão desse novo software que agora se conecta com o mundo da tecnologia da informação, que agora enfrenta a convergência digital, que enfrenta novos equipamentos inteligentes, né, que conversa com outras linhas de produção, com outras máquinas. Como que é o processo para desenvolver esse software de controle hoje e qual documento que eu estou usando? Como que eu documento esse software? Como que eu vou dar manutenção depois nesse software se eu não tenho uma documentação completa? Como que é esse processo de desenvolvimento hoje e se esse processo ele vai continuar sendo eficiente ou se é eficiente, porque muitas vezes não é, né? E como que ele vai se adaptar a essa nova realidade, né? E como adotar novas metodologias de desenvolvimento de software de produto para atender essa nova demanda, né? Então a engenharia de software está vindo para dentro da nossa área agora de desenvolvimento de software de controle, ela está vindo para responder um pouco dessas perguntas. Que uma vez que você tenha um processo, um método, uma ferramenta, se você trabalhe com engenharia de software dentro da área de controle, você consegue começar a ajustar o seu processo de desenvolvimento. Você consegue começar a ajustar e ganhar eficiência ali dentro e se adaptar a essas novas tecnologias. E aí, quando a gente vai pensando na engenharia de software, o que que ela é, na verdade? Ela é um tratamento sistemático, controlado e de qualidade mensurável, né? Para que se possa desenvolver sistemas complexos. Para tal, ela tem uma pirâmide, que é a base da engenharia de software. É uma pirâmide que ela é composta por
Qualidade como a base de tudo, processo, métodos e ferramentas. Esses itens, né, o foco na qualidade, o ter um processo, um método e a ferramenta é puramente a engenharia de software. É a partir dessa pirâmide que a gente vai trabalhar e a gente vai ajustar o nosso sistema de desenvolvimento, o nosso processo de desenvolvimento. Vamos conseguir entregar software de qualidade, né? Buscando sempre novas formas, buscando sempre novos conhecimentos para ajustar tudo isso, né? Para poder entregar sempre aquilo que o cliente realmente precisa. E aí, um dos requisitos básicos para você começar a brincar com a engenharia de software é você trabalhar um pouco com requisitos. Uma coisa chamada análise de requisitos, certo? Análise de requisitos é uma parte importante desse processo de desenvolvimento, né? É por isso que em TI tem o cargo de analista de requisitos, de tão importante que é, né? Para você conseguir levantar o que realmente precisa ser feito no software e validar algumas vezes. E dentro desses requisitos, né, a gente vai ter requisitos de usuário, que são declarações em linguagem natural e diagramas sobre os serviços que o sistema oferece e as restrições da sua operação, né? Isso escrito para os clientes, né? Realmente o que o usuário está precisando, né? O que ele vai ver a saída dele, o que ele quer, né? Ó, minha máquina vai sair 4 pecinhas por minuto e o meu operador tem que colocar a pecinha A no ponto A, pecinha B no ponto B, pecinha C no ponto C. Eu vou apertar o botãozinho aqui que fica nesse lugar, na IHM. Aí vai acontecer isso, tal, tal, tal. É uma descrição do que o usuário realmente está precisando que faça no seu sistema, né? E o que ele pode fazer. O requisito do sistema em si, que daí o requisito do sistema vai detalhar as funções, as restrições do sistema, né? Ele vai gerar um documento, né? Com a especificação funcional, realmente o funcionamento daquilo ali, né? É o contrato entre o cliente e o desenvolvedor. Ou seja, aquilo ali vai dizer, ó, meu tempo de ciclo vai ser tal, eu vou ter um ciclo que tem 2 robôs, 3 robôs, 5 grampos, 30 grampos, eu vou ter 6 bombas, 7 bombas, preciso controlar. Esse extremamente funcional, realmente tudo que tem que ter ali dentro para o funcionamento do sistema, como o sistema tem que funcionar, né? E as especificações de software, que nesse caso, né, ele vai indicando o que ele deve fazer e como, sem dizer como, tá? E o como vai sair dali de dentro, tá? Isso que às vezes é meio confuso, né? Você tem uma especificação, essa especificação é abstrata, né? Mas ela é precisa a respeito do software. E ela serve como base para design, para implementação, né? E ela vai acrescentar alguns detalhes da especificação funcional e ele é escrito para a equipe de desenvolvimento. Então, vamos colocar assim, vai falar para mim qual que é a plataforma que eu vou usar. Vamos colocar assim. Vai falar para mim como que vai funcionar esse tipo de função, abstração. Olha, essa função aqui, ela vai, vamos colocar aqui, ela vai ter que soltar para mim uma falha X. Eu vou detalhar como é aquela falha, né? Eu vou criar meu user case ali dentro e vou dizer o que eu preciso. Vai especificar aquele software, né? Mas eu não vou falar para ele assim, ó, você pega esse sensor, você pega esse acionamento, vai sair essa falha. Eu falei, não, eu preciso que quando eu seja acionado tal coisa, né? Vai ocorrer essa falha em determinadas situações X, Y, Z. Então você vai ter caso de teste, caso de uso, uma série de coisas, né? E dentro dessa análise de requisitos, ainda vou ter requisitos que são funcionais, tá? E o que é um requisito funcional? Ele é descrição das diversas funções que clientes e usuários querem ou precisam que o software ofereça, né? Então, o que é um requisito funcional? Requisito funcional, por exemplo,
é eu enviar minha peça, por exemplo, eu abasteço uma mesa rotativa, enviar minha peça para o outro lado, ela ser rebitada em 15 pontos e retornar para o operador. Vamos supor, isso é um requisito. Aí eu tenho vários requisitos funcionais ali dentro já, tá? É uma descrição. E eu vou ter requisitos não funcionais, como por exemplo, como que vai ser esse software em relação a desempenho, né? Como que vai ser em relação a custo? Qual que seria não funcional? Por exemplo, um, quem tem acesso a X telas da minha HM? Vamos colocar assim, né? Como que é feita essa manutenção desse software? Isso são requisitos não funcionais, não está relacionado à funcionalidade em si, são coisas que rodam meio que por trás ali, que você vai ter que acessar de outras formas, né? E qual a documentação que a gente tem que utilizar nessa parte de requisitos, né? E como elaborar esses requisitos? São perguntas que a gente tem que fazer agora nesse momento, né? Em alguns casos é criado o documento de requisitos do usuário, né? Ou você cria stories, ou você cria documentação de caso de teste, documentação de caso de uso, diagramas relacionais. Você cria literalmente, você faz rascunhos das telas no papel sulfite na mão, e isso é um documento também, porque é onde você está tirando informação. São atas de reunião que você tem com o cliente, com o brainstorm. Você tem que pegar toda essa informação e organizar de tal forma que possa ser utilizado, né? E hoje, quais os requisitos dos softwares que você tem recebido? Na grande maioria dos casos, nas pequenas e médias integradoras, você não recebe documentação nenhuma. Você fica na mão de um programador mais experiente que já conhece aquele sistema e ele usa um pouco da imaginação, vai criando, quando ele chega no cliente, o cliente na verdade cria algumas outras funcionalidades, outras coisas a mais, ele tem que começar a fazer tela, começar a fazer uma série de coisas. Quando você trabalha com para clientes grandes que já têm o seu padrão de software e esse padrão de software foi elaborado já pensando nas necessidades básicas e já possui uma engenharia de software por trás dele quando ele foi criado, ele já gera para você uma série de requisitos que muitos programam sem saber, que são os requisitos que aquele padrão já pré-estabelece. Então aí fica menos personalizável o software, né? Muitas vezes aí o pessoal tem que dar um jeitinho no padrão ali para poder atender o que aquela célula ou aquela linha precisa, né? E você lida mais facilmente. Mas uma vez que você não tem padrão tão maduro, você, sem receber nenhum requisito, você com certeza vai chegar no campo com um software offline que não serve e vai chegar lá para ter que modificar um monte de coisa para poder atender aquilo que o cliente e o processo necessita. E o mais importante, toda essa documentação que você gerou dos requisitos, quando você aprovou pelo cliente? Você simplesmente conversou com ele uma vez, elaborou, mandou bala, fez o software, chegou lá e falou para ele: olha, tá aqui. Né? Então você não teve aprovação pelo cliente para você saber se realmente aquilo lá iria atender à necessidade, se ele queria uma funcionalidade a mais ou a menos. Né? E aí tem aquele negócio legal, os requisitos escondidos. Programava e nunca percebeu. Isso acontece muito quando a gente fala de desenvolver software de controle, porque baseado na experiência de quem já está ali trabalhando com esse tipo de processo há muito tempo, não é descrito uma série de requisitos, uma série de funcionalidades que você precisa, porque aquele cara já sabe que aquele tipo de processo vai precisar daquilo. Porém, você fica na mão daquele programador experiente e fica na mão dele conseguir lembrar que aquilo precisa, porque se ele se esquecer, ferrou, porque você não tem uma sistemática, você não tem engenharia de software, você tem uma sistemática visando a qualidade.
você está com falha no seu processo, você dá sorte de ter uma pessoa que consegue suprir esse buraco dentro do seu processo. Então, pessoal, muito obrigado, tá? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando em engenharia de software, mas a gente vai começar a tocar na parte de processos e métodos, né? Isso aí foi uma pequena introdução em engenharia de software, tem muito mais coisa para se falar. A parte de análise de requisito é uma arte, é muita coisa, né? Esse vídeo é mais uma introdução a todos esses assuntos para mostrar que as coisas vão se conectando, né? Engenharia de software está se conectando ali um pouco com o PLC, está se conectando agora com a indústria 4.0. Então, muito obrigado, não perca o próximo vídeo. Não esquece de sempre estar visitando o nosso canal, né? O link está aí na tela. Sempre dá uma olhada lá que sempre tem coisa legal. Muito obrigado e até a próxima.